Nesta aula 5 veremos instalações e equipamentos para a indústria de panificação, leite e derivados. A farinha é o ingrediente principal e fundamental para a fabricação do pão. A mais comumente empregada é a farinha de trigo. E para obter o nosso pãozinho de cada dia, primeiro preparamos a massa, depois dividimos a massa, modelamos a massa, fermentamos e finalmente levamos para o forno para assar o nosso pãozinho. O preparo da massa é realizado nas maceiras, que são constituídas por duas pás misturadoras helicoidais, isto é, em forma de hélice. Divisão tem como finalidade padronizar o tamanho do pão. Primeiro, a massa é dividida em pedaços com pesos iguais, depois espalhada no divisor. Após a divisão, a massa passa pela modelagem ou boleamento para dar o formato do pão, como mostra este simpático descendente de asiático nesta figura central. Fermentação. A massa modelada é levada para a câmara de fermentação. É aquecida a temperatura de 35 graus Celsius, quando então as leveduras liberam CO2, o gás carbônico, e a massa então adquire volume e firmeza. Após a modelagem e fermentação, a massa é levada ao forno para ser assada e o pãozinho então adquire aquela crocância e aquele cheiro característicos. E se eu quiser fabricar biscoitos, como é que eu faço? Bem, a massa é um pouco diferente, mas o equipamento é o mesmo, eu uso a maceira. Depois eu levo para outro equipamento, que é a pingadeira, que vai dar o formatozinho dos biscoitos. Levo para o forno para assar, resfrio e faço a embalagem. Após sair da maceira, a massa segue para as pingadeiras, onde serão elaborados vários formatos de biscoito, inclusive os polvilhos. As massas que vão para a pingadeira dão origem a biscoitos de massa mais mole. As que seguem para os estampadores passam antes pelas máquinas laminadoras. Assadura. A próxima etapa é a assadura ou cozimento do biscoito, realizada em fornos que podem ser turbos rotativos, como mostra a figura 1, ou tubos estacionários, como mostra a figura 2. Resfriamento. Após a assadura, os biscoitos vão ser resfriados em túnel de refrigeração, onde há um fluxo de ar direto sobre os biscoitos, ou pode ser ainda por expansão direta de gás. A próxima etapa é a selagem-embalagem. Após o resfriamento, os biscoitos são embalados, passando antes pelas máquinas seladoras. As embalagens protegem o biscoito de deterioração de natureza física, química ou microbiológica até o consumidor final. A próxima etapa do nosso estudo são os equipamentos utilizados no controle de qualidade do grão de trigo e da massa para calcular a umidade. A umidade representa a quantidade de água armazenada na farinha.
Esse teor é determinado em uma estufa de laboratório. As cinzas representam o material mineral contido na farinha. A amostra é colocada em mufla e submetida a altas temperaturas. Os resíduos correspondem aos minerais contidos na farinha. As muflas chegam até 500 graus Celsius. E com relação ao teor e qualidade do glúten? Bem, para medir a quantidade de glúten, uma amostra de 10 gramas de farinha de trigo é pesada e colocada na câmara de lavagem do equipamento Glutomatic. Está representado aí na figura 1. A amostra, então, é lavada com a solução salina com a finalidade de remover dela todo o amido presente e outros produtos solúveis. O resíduo remanescente após a lavagem é o glúten úmido, o qual é centrifugado, como mostra a figura 2. A quantidade do glúten úmido da farinha influencia fortemente o volume do pão. Quanto maior a quantidade de glúten úmido, maior será o volume do pão. O glúten é responsável pelas características de elasticidade e extensibilidade da massa da farinha. O glúten é constituído, em sua grande maioria, das principais proteínas do trigo, a gliadina e a glutenina. Apresenta grande capacidade de absorção de água, é insolúvel em solução salina de cloreto de sódio e retém os gases da fermentação, como nós já vimos anteriormente. Outra técnica utilizada no controle de qualidade do grão de trigo e da massa é a chamada alveografia. O teste alveográfico consiste na preparação de uma massa com farinha de trigo e solução de cloreto de sódio. Com a massa são feitos pequenos discos de circunferência e espessura uniformes, como mostra a figura. E, posteriormente, estes discos são inflados sob pressão constante, uma quantidade de ar suficiente para a formação de uma bolha de massa até sua extensão total e consequente ruptura. Quando a relação tenacidade e extensibilidade é igual a 1, ambos tiveram a mesma intensidade. Quando maior do que 1, a massa é considerada elástica. E quando menor do que 1, a massa é considerada extensível. Outra análise realizada é a chamada Falling Number, ou índice de queda. Esse índice analisa a atividade enzimática presente na farinha de trigo. Consiste em medir quantos segundos leva para que o êmbolo desça totalmente numa amostra de farinha em solução dentro de um banho-maria. Em geral, quanto maior for a presença de alfa-amilase, menos viscosa se torna a solução. Instalações e equipamentos para a indústria de leite e derivados. Operações de beneficiamento do leite. Quando o leite é ordenhado, ele se encontra a uma temperatura de 37 graus Celsius. Essa temperatura está excelente para o crescimento de bactérias, daí a necessidade da refrigeração. O leite é refrigerado em trocadores de placas corrugadas, que geram grande turbulência nos fluidos, favorecendo desta forma a troca térmica de um meio com o outro. Como é feito o bombeamento do leite? Bem, o leite normalmente é bombeado pela bomba de lóbulos. O movimento giratório dos lóbulos, ou rotores, cria sucessivas câmaras que produzem
aspiração e a movimentação do produto sem cisalhamento, ou seja, sem separação. Uma etapa de suma importância no processamento de leite é a pasteurização. É o aquecimento do leite por um determinado tempo, sem alteração da constituição física e das características organolépticas, ou seja, cor, sabor, odor e aspecto. Visa eliminar as bactérias e aumentar a vida útil do leite, sendo um tratamento indispensável e obrigatório. A pasteurização ela pode ser lenta ou rápida. Quando é lenta, consiste em aquecer o leite entre 60 e 65 graus Celsius e mantê-lo a essa temperatura por 30 minutos em tachos. Já a chamada pasteurização rápida consiste em aquecer o leite entre 70 e 75 graus Celsius e mantê-lo por 15 segundos em trocadores de calor de placas. Outro método usado para processamento de leite é o chamado spray dry, ou jato seco, que é feito em um equipamento que se constitui de uma câmara com um conjunto de aspersores. O alimento é transformado em gotas finamente dispersas que entram em contato com o ar quente para sua secagem. As partículas secas caem no fundo da câmara. Esse tipo de equipamento é utilizado para a fabricação de leite em pó. Já o chamado leite condensado é feito em equipamentos chamados evaporadores. O leite vai sendo concentrado nos evaporadores em série, procedendo-se à adição do açúcar em forma líquida antes do último evaporador. A desnatadeira separa a matéria gorda do leite, ou seja, a manteiga, através de um processo centrífugo e de desnatação, retirando o creme do leite. A iogurteira é equipamento usado na fabricação de iogurte, que é um alimento bastante interessante para a nossa flora intestinal. Consta de um cilindro em aço inox, com camisa dupla, isolamento em poliuretano, termômetro, aquecimento a vapor ou gás, serpentina para resfriamento e motorredutor com mexedor.